Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do Videoaulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras, e eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. O povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, aquela nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita, ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque essa nossa liderança vai precisar de apoio. Porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio. Essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio para que coloque em pauta as nossas ideias. Essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias, entende? Se vocês abandonar as suas lideranças, vocês vão ganhar um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que apoiar suas lideranças, formar lideranças, reivindicar as coisas que vocês querem. Vocês têm que ser um povo politizado, um povo ativo, entende? É com democracia que a gente consegue as coisas. Sem a democracia a gente não consegue nada, entende? Se vocês abandonarem as suas lideranças não vão poder ajudar vocês, entende? Uma andorinha não faz verão. Já tem esse ditado que explica isso pra vocês, entende? Uma pessoa sozinha não vai poder te ajudar, entende? Ela vai precisar do teu apoio, entende? Por isso que a gente tem que formar lideranças, entende? É através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só e as coisas vão começar a dar certo, entende? É assim que funciona. Povo subversivo, como o povo brasileiro, ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, um povo que forma lideranças, um povo que apoia as suas lideranças, um povo que reivindica as suas coisas, um povo ativo, entende? E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente escolheu de um povo politizado, entende? De um povo que merece tudo de bom na vida, entende? E formar um país livre, soberano, independente para nós, entende? Não se abraça a esse tipo de gente que só quer ir pro fundo, entende? Porque eles gostam do buraco, entende? Eles gostam da escuridão. E se você se abraçar esse tipo de gente que é subversiva, eles vão te levar pro buraco, entende? E de lá tu não vai sair, entende? Ajuda aqueles que querem sair do buraco, entende? Aí a gente vai poder formar um país bacana pra gente morar, entende? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar minhas ideias pra vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do Congresso e no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo do Brasil. Aí vai ficar o primeiro-ministro do Congresso como primeiro-ministro presidente e o presidente do Senado como vice, entende? E acabar com esse presidencialismo. O presidente brasileiro não manda em nada, ele manda por decreto. O decreto não é lei, entende? O decreto máximo que dura é 1 ano, entende? Se o Supremo não gosta, tira. Se o Congresso não gosta, tira. Se o Senado não gosta do que o presidente fez, tira na hora o que ele fez, entende? O presidente brasileiro, ele é um nomeador, ele que nomeia o presidente da Caixa Econômica Federal, o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Petrobras e aí por diante, entende? Ele é um nomeador, mais nada, entende? Quem manda no Brasil é o
Congresso, presidente do Congresso, o presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas, entende? Só aqueles que tu não vota, entende? E essas ideias não dá certo no Brasil. Tu acha que no Brasil não vai haver pessoas inteligentes para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que o povo brasileiro ele despreza essas pessoas, entende? Porque o povo brasileiro ele é subversivo. Ele não aceita liderança, regras e leis, entende? Por isso que o Brasil é desse jeito e não vai mudar porque o povo brasileiro não quer que mude, entende? E se vocês querem um país bacana, vocês têm que votar nas suas lideranças, entende? Quem coloca o presidente do Congresso é os políticos, é a alta cúpula do governo federal. E quem coloca o presidente do Senado é os políticos, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles são vocês, entende? Porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles, a elite brasileira. E vocês têm que colocar pessoas que representem vocês, o povo brasileiro, entende? Se vocês querem um país bacana para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, um bairro bom para morar, vocês têm que escolher os seus representantes. Se vocês deixar os outros escolherem por vocês, vocês vão ganhar um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que escolher os seus representantes, entende? Mas essas ideias não dão certo aqui, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que o povo brasileiro não forma lideranças, não apoia essas pessoas. Eles sabem também que eles não vão ser presos, e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro ele não forma lideranças. Eles nem sabem quem é que tá se elegendo, entende? Tentando se eleger. Aí eles simplesmente vão lá na urna e vão votar nos mesmos, naqueles que eles conhecem. Vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam. Entende? Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho falando que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. Um país pequeno do lado do Brasil que merece ganhar liberdade, se reerguer como um país livre e soberano. E nós merecemos um país bom para nós morar, entende? Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, e nisso a gente ganha um país bom para nós morar, entende? E essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro. Transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos, entende? E ir embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior, não vai melhorar, porque o povo brasileiro não quer que melhore. Entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver, só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa eles viver a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente escolheu de povo politizado, entende? É com democracia que a gente transforma o nosso país em uma potência, entende? E consegue aquilo que a gente merece. E como que a gente faz para se unir o povo da Guiana Francesa? Simples. Nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente ganha dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre e soberano. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre e soberano. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, e nisso a gente ganha um país bom para nós morar, e essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro, transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos. Mais uma vez, eu vejo que a gente precisa começar a pedir que a gente precisa votar no presidente do Congresso e no presidente do Senado e colocar o parlamentarismo no Brasil. Aí fica o presidente do Congresso como primeiro-ministro-presidente e o presidente do Senado como vice. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias que eu venho falando é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro, é atraso de vida. Essas minhas palestras, essas as minhas propostas.